Dias atrás, o Beto Guedes comemorou 70 anos de idade. Então, é uma boa época para eu emitir a minha opinião a respeito dele. Você vai ficar meio surpreso, presta atenção. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pequena pausa nesse nosso papo, porque eu tenho uma dica sensacional para você. É um livro de uma edição luxuosíssima a respeito, sabe de quem? Cara? Dos Mutantes. É, exatamente. O livro chama-se Os Mutantes, A Hora e a Vez. São mais de 220 páginas contando a história de uma das bandas mais emblemáticas, não só do rock brasileiro, mas da música brasileira em geral. Esse livro foi escrito pela Leila Lisboa, que, na época, era namorada do Liminha, e aí se tornou uma grande escritora, grande fotógrafa. Inclusive, o livro tem mais de uma centena de fotos sensacionais, e o texto ele é absolutamente revelador de tudo o que aconteceu com os Mutantes, na frente dos palcos e nos bastidores, inclusive mostrando como funcionavam as coisas nos bastidores, como eram as relações musicais e pessoais da Rita Lee com os irmãos Sérgio e Arnaldo Batista. Enfim, é um livro muito legal para quem quer conhecer um capítulo importantíssimo da história da música brasileira. Claro, e tem outra coisa. Esse livro ele vem com um kit exclusivo que ele vai estar presente enquanto durar o estoque dessa edição especial, que vem com capa dura, ela vem com um pôster, né? Vamos dizer assim, um pôster psicodélico, vamos dizer assim, né? O pôster, inclusive, nem dobra. Vem com um marcador de páginas, vem com um adesivo, ando meio desligado. Enfim, você pode adquirir esse kit sensacional evidentemente, que você segue o nosso canal, que você tem privilégios. Clica aqui no link aqui abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, né? Você já sabe como funciona. E na hora de finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. Tá legal? Então, presta atenção, não esquece. Clica no link abaixo, preenche o cupom de desconto, Regis Tadeu Indica, tudo junto. E quando você finalizar a compra, tá lá, 20% de desconto para você, tá bom? Não perca essa oportunidade, porque é um livro sensacional. E agora a gente volta com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, Beto Guedes completou 70 anos de idade e eu creio que seja um bom momento para eu emitir a minha opinião a respeito dele. Muita gente me pede e vocês vão ficar um pouco surpresos com relação à minha opinião. Antes, evidentemente, que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você sabe muito bem como faz, vai visitar a nossa novíssima loja, que tem produtos incríveis, inclusive camisetas aqui como essa, né? Tudo a ver com o que eu vou falar. Primeira vez que eu ouvi, que eu soube da existência do Beto Guedes, foi na metade, vamos dizer assim, foi ali na primeira metade dos anos 70, porque eu já era totalmente viciado em leitura de ficha técnica dos discos, né? E eu vi o nome dele na ficha desse disco aqui, ó, que é o antológico Clube da Esquina, de 1972. E essa aqui, ó, é a raríssima edição original do disco. Com o passar dos anos, esse disco se tornou uma obra-prima da música brasileira. Um disco absolutamente fundamental, principalmente porque tornou ainda mais conhecidos em termos de Brasil os nomes dos principais envolvidos: Milton Nascimento e Lô Borges. E de uma vez por todas, viu, pessoal? Esses garotos aqui não são Milton Nascimento e o Lô Borges, tá? Qualquer hora eu vou fazer um vídeo a respeito de capas antológicas e a explicação delas. Não acabei de ter essa ideia. Vou fazer isso uma hora dessas aí. E é curioso que, assim, décadas depois, o que rolou nesse disco aqui passou a ser chamado de coletivo.
Ou seja, quando você reunia vários músicos que tinham lá suas carreiras em torno de um projeto só. E o nome do Beto Guedes me chamou a atenção nesse disco, cara, porque ele tá aqui na ficha técnica como uma espécie de multi-instrumentista, né? Ele tocou guitarra, tocou violão, tocou baixo e percussão. Inclusive, na época, eu fiquei pensando que, de repente, o Mike Oldfield estava fazendo escola porque ele tinha lançado um disco que ele tinha tocado todos os instrumentos, que é o Tubular Bells. Eu tenho uma caixinha aqui, cara, deixa eu ver se eu mostro esse disco aqui pra vocês. Deixa eu ver se tem a capa aqui. Aqui, ó. Esse disco aqui, ó. Tubular Bells. Tá? Dá pra ver aqui? Dá, pois é. Eu tinha uma edição nacional desse vinil, cara, mas eu nunca consegui encontrar a edição em LP importada em bom estado. E aí, quando saiu essa caixinha com os 3 primeiros discos, essa caixinha aqui, ó, Mike Oldfield Boxed, que eu recomendo também, que são os 3 primeiros discos. São muito legais. Isso é outra história. Mas enfim, como o Beto Guedes está tocando todos os instrumentos, eu falei, pô, de repente o Mike Oldfield está fazendo escola aqui no Brasil, né? Por causa do Tubular Bells. Aliás, qualquer hora eu vou falar a respeito do Mike Oldfield aqui no canal. E a gente não sabia muito bem quem era o Beto Guedes, primeiro porque ele não dava entrevistas, ele era um cara muito tímido. Então na época, a gente não sabia quase nada a respeito dele. Anos depois que ele engrenou com a carreira solo dele, a gente descobriu que o Beto Guedes, ele é uma espécie de filho do choro. Por quê, cara? Porque ele começou tocando no grupo do pai dele, do Godofredo Guedes, que tinha um grupo de chorinho. E ele entrou quando já criança, ainda tocando pandeiro, depois ele passou pro violão. Ele, inclusive, todo disco, de uma certa forma, nos primeiros discos, ele prestou homenagens ao pai dele, na forma de temas instrumentais que lembravam o chorinho. Por exemplo, um dos mais legais é um chamado Choro do Pai, que está num disco chamado Alma de Borracha, de 1986, que é um disco que eu não tenho. Não tenho, nunca encontrei um LP em bom estado, mas uma hora eu vou encontrar esse disco em ótimo estado, tem que estar em ótimo estado. E ele também, assim como aquele pessoal do Clube da Esquina, ele também era um filhote, filhote não, ele era um discípulo dos Beatles. Tanto que, inclusive, junto com os irmãos Borges, né, o Lô Borges e o Márcio Borges, eles chegaram a ter uma bandinha nos anos 60 ali, né, tocando junto, tocando coisa dos Beatles. Foi então que eu resolvi ir atrás do trabalho pregresso dele, e eu descobri que uma das canções dele, em parceria com o Lô Borges e o Fernando Bran, chamada Feira Moderna, tinha aparecido em 1970 no primeiro disco do Som Imaginário. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse disco aqui, ó. Tá? Tinha aparecido aqui. Aliás, essa caixinha é sensacional, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa caixinha é o máximo aqui, ó. Isso aqui é raríssimo, cara. É a caixa com os 3 primeiros discos do Som Imaginário, que era aquele grupo que tinha o Wagner Tiso, Robertinho Silva. Qualquer hora também eu vou falar a respeito deles. Mas enfim, para não fugir do assunto, então Feira Moderna tinha saído nesse disco aqui, no primeiro do Som Imaginário. E foi justamente essa multiparticipação, vamos dizer assim, em vários instrumentos do Beto Guedes no Clube da Esquina, que de uma certa forma abriram a porta para ele gravar um disco também que hoje é muito raro, que é esse aqui, ó. Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli e Toninho Horta. Tá? A turma aqui, ó. Tá? Esse disco é muito raro, é muito legal. Ele é meio progressivo, com jazz rock, com MPB. É um disco muito legal, mas é um disco muito estranho, né? Não é um disco para você ouvir a qualquer hora, mas é espetacular, não tenha dúvida disso.
era um timaço de músicos, né? Eram uns caras meio novatos, né? Aí depois cada um deles fez a sua carreira. E aí, posteriormente, o Beto Guedes lançou então o seu primeiro álbum solo, que é o espetacular Página do Relâmpago Elétrico, de 1977, né? Seguido por 2 ótimos discos, também, na minha opinião, espetaculares, que é O Amor de Índio, de 1978, e o Sol de Primavera, de 1979. E também, na sequência, ele lançou 2 outros discos que são bons, tá? Que é o Contos da Lua Vaga, né? De 1981, e o Viagem das Mãos, de 1983, que eu também ainda não consegui encontrar em LP em ótimo estado. Mas enfim, isso é outro papo. Na verdade, se você for analisar friamente, o Beto Guedes, ele mandou bem até o 6º álbum dele, que é o Alma de Borracha, que eu já falei aqui, que o título é obviamente uma claríssima alusão e remete à paixão que ele tinha dos Beatles pelo Rubber Soul. Mas depois que esse disco vendeu absurdamente por conta daquele plano econômico que estava rolando na época, que fez quase todo mundo do meio artístico vender milhares e milhares e milhares de discos. Teve gente que vendeu milhões de discos, né? Alguma coisa muito grave, que até hoje ninguém sabe, aconteceu com o Beto Guedes. E ele perdeu totalmente o rumo, enveredando por um universo excessivamente pop, né? Um negócio que já estava meio presente no Alma de Borracha, mas era uma sonoridade pop muito rasa, ainda mais quando se comparava com a produção anterior dele. O seu universo poético e melódico e harmônico foi minguando, cara, de uma maneira impressionante. E isso ficou terrivelmente evidente a partir de um disco fraquíssimo dele, chamado Andaluz, de 1991, que eu sinceramente não faço questão nenhuma de ter. E para piorar, cara, os raros shows que ele fazia viraram momentos constrangedores, cara, em que o Beto Guedes desafinava horrivelmente, ele esquecia as letras no meio dos shows, esquecia os arranjos, ele ficava completamente... Eu vi um show dele que, cara, foi constrangedor. Nem dava pra acreditar, aliás, nem dá pra acreditar, cara, que foi o mesmo cara que fez aqueles discos outrora brilhantes, cara. E ele soltou depois outros discos terríveis, cara, como o Dias de Paz, de 1999, e um chamado Em Qualquer Lugar, em 2004. São discos, cara, eu não faço questão nenhuma de ter. Agora, você, meu amigo e minha amiga, se você nunca tomou contato com a obra do Beto Guedes, você tem que ouvir esses 3 primeiros discos aqui. O primeiro, que é o Página do Relâmpago Elétrico, que é um disco brilhante, cara, na mistura de música regional mineira com pitadas de rock progressivo e daquela fase, sabe aquela fase psicodélica dos Beatles? Pois é, cara. Assim, as canções são meio complexas até, sabe, em termos de harmonia e melodia. E tem umas letras, cara, que são maravilhosas, cara. Pra você ter uma ideia. Tem participações do Milton Nascimento aqui em Maria Solidária, que virou um clássico. Tem participação do Flávio Venturini numa música instrumental e totalmente rock progressivo, cara, chamada Chapéu de Sol.
tem o Tavinho Moura, tem o Ronaldo Bastos, né, um letrista espetacular, e muitos outros amigos ajudaram como é que eu vou dizer, a brilhantar esse disco aqui. Dá pra sacar, inclusive, que o Beto Guedes, nessa época, cara, ele tava ouvindo muito Yes. Quando você vai sacar isso quando você ouvir exatamente a faixa título, que é a página do Relâmpago Elétrico, essa Chapéu de Sol, que eu citei agora, e uma outra música chamada Tanto. Presta atenção. E assim, se eu não me falho a memória, cara, 2 músicas desse disco fizeram tanto sucesso que acabaram entrando em trilha de novela, que era Maria Solidária e Nascente. E, obviamente, que tem outra canção desse disco que virou um clássico, que é Lumiar. Né? Não tem o que falar, né? O outro disco, o segundo, é esse aqui, ó, O Amor de Índio, que é um disco totalmente influenciado pelos Beatles. Inclusive, você tem uma ideia, olha que curioso, enquanto o selo da Apple, da gravadora dos Beatles, era uma maçã, o Beto Guedes botou um pequi aqui no rock, né? Mais outra homenagem, vamos dizer assim, cara. E esse disco aqui, cara, em termos de letra, em termos de arranjos, é quase uma obra-prima também. Inclusive, tem algumas das letras aqui do Ronaldo Bastos, assim, são incríveis, cara. E isso, de uma certa forma, né, isso que eu falei aqui, dá o tom do disco, em geral. Ele, inclusive, o Beto colocou aqui a Feira Moderna, que era aquela música que eu expliquei, que tinha entrado no primeiro disco do Som Imaginário. E tem uma parceria, cara, do Beto Guedes com o Caetano Veloso, que é bem legal, cara. É uma música chamada Luz e Mistério. Vale muito a pena você ouvir esse disco aqui e também ouvir o terceiro dele, que é o espetacular também Sol de Primavera, que ele volta a ter uma pegada meio de rock progressivo com MPB nesse disco aqui. A faixa título é sensacional, né? Tem uma orquestração incrível. Tem uma canção, a minha canção favorita desse disco é Como Nunca, que ela tem uma pegada meio de rock progressivo, assim, um negócio incrível, né? Tem também tem um pouco de rock progressivo em algumas canções instrumentais aqui, tipo Monte Azul, tipo Rio Doce, e tem uma versão, claro que também tem canções que acabaram se tornando como é que eu vou dizer, quase clássicos da música brasileira, como Pedras Rolando e Pela Claridade da Nossa Casa. E tem uma versão linda, cara, aqui de Norwegian Wood, que é aquela canção clássica dos Beatles, com o Beto Guedes e o Milton Nascimento, cara. Tremenda versão. Então, esses 3 discos são imprescindíveis para você, não apenas para você conhecer o trabalho do Beto Guedes, mas para você tomar contato com 3 obras-primas da música brasileira. Tá bom? Então, essas foram as minhas opiniões a respeito do Beto Guedes. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Deixa aqui nos comentários qual a opinião a respeito do glorioso Beto Guedes. E não esqueça também de visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos sensacionais, umas camisetas incríveis, como essa aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos. Até mais!